A aula de hoje, então, vai ser sobre revisão de conceitos e sistemas de medição. Tá bom? Então, principalmente, hoje a gente vai trabalhar na parte de conceitos e depois a gente vai falar na segunda parte da aula a respeito do sistema de medição. O planejamento dessa aula é falar sobre o sistema de medição, sobre os fundamentos físicos, né, básicos, o princípio capacitivo, indutivo, fotocondutivo, fotovoltaico, piezoelétrico, potenciômetro, distanciométrico, termoresistivo, termoelétrico, né? E falar um pouquinho das curiosidades dos nossos sensores naturais. Bom, então, conhecimento sobre um processo, né, que a gente vai monitorar, que a gente pretende, né, identificar, determinar quais são as variáveis espúrias, escolher os instrumentos apropriados e os transdutores, né? O princípio de funcionamento adequado, o conhecimento das características, dos erros, das limitações, né, dos transdutores utilizados, sistema de medição, analisar os instrumentos, né, a relação, né, mensurando a leitura, também como ele é afetado por variáveis escuras, né, como é que é os ruídos, ou enfim, sobre que formas o transdutor é afetado, e também analisar a propagação dos erros de todo o sistema de medição. Então, aqui a gente vai começar a falar do primeiro princípio, né, que é o capacitivo, ou seja, né, o capacitor ele passa a armazenar energia, né, de acordo com a distância entre as suas placas, né, e também o meio de elétrico, né. Então, o que acaba acontecendo? A gente pode ter um movimento das placas, né, como é o caso aqui, né, variação de distância de uma placa para outra, vai haver uma variância na capacitância, né, e aqui é a mesma coisa. Se a gente deslocar esse capacitor dentro de um fluido dielétrico, né, se o fluido ficar mais, né, essas placas ficarem mais imersas no fluido ou menos imersas no fluido, vai também variar a capacitância. Então, esse é um dos tipos né, de sensores. Então, a gente vai ter várias sondas capacitivas aí, que fazem esse tipo de medições dentro de diferentes dielétricos. Algumas outras capacitâncias que são de, né, efeitos capacitivos que são de parção, né? Então, conforme a parção, o peso exercido aqui, né, força exercida em cima dessa placa, ela vai se aproximar mais da outra. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, a gente pode ter um sensor capacitivo que faça né, essa aproximação, essa distância variar, e isso vai fazer com que a capacitância varie. Esse poderia ser um sensor que vai ser utilizado para aplicar força, por exemplo, né? Então, usado em uma balança, por exemplo, assim por diante. Então, sensores capacitivos eles podem ser usados de várias formas, né? Então, distribuição de tensões mecânicas. Então, onde está, por exemplo, aqui nesse sapato, se nós colocássemos sensores capacitivos no palmilha, a gente saberia quais são as regiões que estão sendo mais, né, utilizadas ou apertadas, né, e também a intensidade com que, né, essas regiões são comprimidas, né, ou seja, sofrem determinada tensão mecânica, né? Então a gente vai ver que a gente vai variar, né, a distância do dielétrico aqui entre uma placa e outra e vai fazer com que isso, né, varie a capacitância. Bom, aqui é a mesma coisa, então a gente pode, né, por pressão ou por força, como eu falei, né, e aí a gente vai ter um capacitor variável, que é indicado dessa forma, aqui está indicado como linear, né, se não fosse linear seria curvo, mas enfim, a ideia principal é que a gente consiga perceber, aqui é um caso da gente ter dois pontos de medição, né, um ponto 1 e um ponto 2, né, então a gente consegue variar, analisar não só a parte superior da pressão, mas a parte inferior da pressão, então né, de acordo, e aí vai fazer com que as partes, né, metálicas ali se aproximem ou se afastem, variando essa capacitância aqui. Tá? Então, a ideia principal é que a gente pode usar sensores. Aqui é um exemplo, né, de uma coisa mais próxima que a gente está acostumado a usar, né, dos nossos celulares, que é um acelerômetro capacitivo, né, ou seja, ele tem uma parte móvel aqui através de algumas molas, né, um material metálico com alta elasticidade, né, e um material, né, dielétrico que vai variando aqui a sua posição devido a essa variação, né, de acordo com o fluido que tem de um lado ou do outro, a gente consegue fazer uma variação, né, dessas placas. Então, esse é o princípio que é usado, né, dos acelerômetros.
Obviamente que esse tipo de comportamento, quando ele é triaxial, né, ele vai ter três desses caras aqui, em todos os sentidos, x, y e z, e é o que acaba acontecendo. Então, as placas externas ali, elas vão, né, fazer com que as medições aqui variem. Então, se chegar mais perto para um lado, uma capacitância, outra capacitância aqui, né, então a gente consegue medir o quanto angulado ou deslocado está de acordo com esse tipo de fenômeno, né? Então, reparem que isso é eletromecânico, né? Então, ele não é só elétrico, né, esse efeito, mas também a parte mecânica dele faz com que, né, a capacitância varie. Bom, a gente vai falar um pouco do princípio indutivo, né? Então, quando a gente tem, né, um caso de uma autoindutância, de uma bobina, né? Então a gente vai ter variação aqui, né, deslocamento. Então, nessa barra, quanto mais para lá, mais vai se tornar um toroide, maior vai ser a indutância. Quanto mais para fora, né, mais parte vai ficar com o núcleo vazio, então a indutância vai reduzir. Então, a gente consegue, com essa variância de deslocamento aqui do núcleo do indutor, variar a indutância. Aqui também a gente tem um outro caso, né, que é a variação da proximidade de um ímã, né, de um elemento magnético próximo àquela bobina. Então, quando esse ímã se aproximar, maior vai ser a força eletromotriz, daí aqui vai ser maior tensão elétrica, né? E quanto mais afastado, menor vai ser essa tensão elétrica. Então, né, aqui já é um outro princípio que não é, relacionado à variação da indutância, e sim a variação da tensão elétrica, então, ou seja, da força eletromotriz, que é gerada ao se aproximar esse eletroímã, esse ímã, né, no caso aqui da bobina. Então, a gente pode também variar a relutância, ou seja, variar quão por cento é a conversão aqui, a conversão aqui, né? Então a gente já tem uma tensão elétrica, né? E aí a gente vai variar o núcleo do transformador aqui, né? A posição do núcleo do transformador vai ter uma tensão maior aqui, uma tensão menor aqui, e assim por diante. Então a gente vai fazer um instrumento capaz de medir através, né, da relutância, né, mas a medição vai ser aqui no caso uma variação na tensão elétrica, né? Isso geralmente no caso aqui de corrente alternada, né? Então está mostrando um transformador variável aqui. Então na verdade é isso. Então esse transformador, esse instrumento que usa esse deslocamento, né, do núcleo do transformador, na verdade vai variar a tensão elétrica na saída, tá? Então esses pontos, né, no caso. Então, a ideia principal é essa, né? Ver as diferenças e quais são as aplicações. Então, a gente pode fazer, através desse tipo de sensor, né? Detectar materiais metálicos numa esteira, detectar a presença de tampas metálicas, né? Vai variar, né? Basicamente, a indutância, né? E aí, a gente também pode aplicar, então, através desse tipo de sensores, a gente consegue determinar a posição de um elevador, ter chaves fim de curso através de engrenagens, né, de roldanas, acoplamento de roldanas, e também chaves de fim de curso no caso de alavanca, né? Então, mecanicamente, por exemplo, o elevador pode chegar no fim do curso e mecanicamente mudar, fazer uma alavanca e mudar algumas daquelas características do indutor, fazendo com que a gente consiga detectar, né, a posição real daquele elevador, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouco também do princípio fotocondutivo, né? Ou seja, a gente vai variar a resistência elétrica ali, de acordo com a iluminação, né? Então, a gente está acostumado a ver isso em alguns sensores, né? Então, os sensores à base de selênio, aí, eles fazem uma variação na resistência elétrica, né? Então, o fotorresistor é um deles, né? Então, existe mais de um tipo, tá? A ideia principal é que a gente consiga usar esses, né, quando a gente quer identificar a luz, a quantidade de luminosidade presente. A gente também tem, né, a variação de tensão elétrica de acordo com a luz em algum outro tipo de dispositivo, geralmente semicondutor, tipo, parecido com um diodo, né? O diodo, se a gente iluminar muito ele, né, o LED, aliás, o LED, se a gente iluminar muito ele vai gerar uma força eletromotriz, uma tensão elétrica, né? Então, a ideia principal é que a gente consiga identificar
também, né, luz através de junções semicondutores. Tá? Então, existem outros sistemas, né, de sensores, né, mas alguns dos principais são esses. A gente vai falar também agora num outro princípio piezoelétrico, né, o piezoelétrico faz com que a gente tenha, digamos assim, uma grande gama de sensores, tá? Um dos princípios bem interessantes. Então, a gente vai ter variação, aqui no caso, geralmente de tensão elétrica de acordo com a compressão, né? Ou a flexão, né? A torção do sensor. Então, a ideia principal é que a gente utilize determinados sensores que são capazes, né, de acordo com essa variação, né, ocasionada de acordo com a flexão e a compressão, a gente consiga medir força, ou medir peso, ou medir, enfim, intensidade ou vibrações, né, de acordo com... E essas vibrações vão gerar tensão elétrica, né? Então, alguns desses sensores, eles são usados em diversas, digamos, aplicações, né? Existem aplicações, por exemplo, uma das formas de gerar energia elétrica é colocar essas fitas piezoelétricas, por exemplo, em rodovias, né, estados. Então, a Alemanha, se não me engano, fez isso para aproveitar as vibrações oriundas do movimento dos veículos sobre a rodovia para iluminar a própria rodovia. Então, a ideia principal é que essas fitas piezoelétricas podem ser usadas em lugares onde há vibração, por exemplo, onde há alguma pressão sendo causada constantemente. E essa variação de pressão ou flexão vai causar, né, diferença de potencial entre os polos aqui do sensor. Então, essa pressão, essa força de exerção vai fazer com que a gente tenha, né, a variação da carga, né, da tensão elétrica. Então, a ideia principal é essa, aproveitar esse princípio para também gerar energia elétrica, tá? Através da vibração é uma das opções. Então, existem alguns lugares, como eu falei, como rodovias, existem, se não me engano, algumas boates também que utilizam esse tipo de sensor, né? E também existem outras aplicações, a gente vai falar de algumas outras aplicações. Então, tem vários tipos, né? Existem formas de tu usar para balanças, para medir peso, força, torque, enfim, no modo direto, medir pressão. Existe também forma de tu utilizar o princípio piezoelétrico para gerar transdutores acústicos, né? Ou seja, sensores de proximidade. Então a gente faz vibrar, né, uma membrana, né, do sensor, e esse sensor vai emitir um pulso, né, e esse pulso ele é mecânico, né? O ar vai se deslocar, vai bater no objeto, vai voltar e vai vibrar de novo aquela membrana. E através dessa vibração aqui a gente consegue medir qual foi o tempo, né, de ida do pulso, de retorno do pulso, né? Então, né, esses são os sensores acústicos que são utilizados através dos princípios piezoelétricos, né, e eles emitem frequências geralmente altas, né? São frequências que a gente não escuta, a gente vai falar sobre isso lá nas curiosidades dessa aula, né? Então, os sensores não atrapalham a nossa audição. Pode ser que atrapalhem outros animais, mas nós, humanos, não, né? Então, a ideia principal é medir um pulso aqui de uma determinada frequência e escutar o eco, né? Então, como é que funciona esse princípio, mais ou menos? A gente vai ter um emissor e um receptor. Não que eles precisem ser separados, eles podem ser até o mesmo, né? Ou pode ser pares separados. Então, alguns desses sensores ele é o mesmo, em alguns casos eles são impares, né? O transmissor é diferente do receptor. Mas então tu emite um pulso de uma intensidade conhecida, né, numa determinada frequência e espera o rebatimento, né? E vai haver uma perda de acordo com a distância, né? Então, como é diretivo, é uma perda geralmente proporcional à distância. Quanto mais longa a distância, maior a perda. Então, reparem que o pulso inicial ele é de uma amplitude maior, ele vai retornar com uma amplitude menor depois de um determinado tempo, né, por receptor. Então, a gente vai conseguir, através desse tempo aqui, medir, né, de acordo com como a gente sabe a velocidade do som. Então, a gente vai conseguir ter uma ideia de qual é a distância que aquele objeto se encontra, né, do receptor e do emissor, né? De preferência que esse emissor e receptor estejam nas mesmas distâncias, né? Ou seja, muito próximos, né, para não ver também diferenças entre o tempo de envio e o tempo de recebimento, né? Então, a ideia principal é isso. Isso aqui também pode gerar
ecos, né, ou perturbações aqui, caso interferência, caso tenham obstáculos no meio, então o ideal é que não se existam obstáculos aqui, né? Isso aqui é um princípio que é usado muito também em alguns outros sensores, né, sensores a laser, são coisas um pouco similares, né? Então, mas né, a ideia principal é que o piezoelétrico também pode fazer isso de forma acústica, tá? Então, é uma das opções. Então, né, esse princípio, né, pode também detectar falhas em materiais sólidos. Então, se a gente tem um metal, né, e a gente colocar, né, um emissor em uma determinada posição daquele metal, e depois, né, a ideia principal é que a gente consiga medir, né, a onda refletada e também a onda refletida. E se a gente perceber, né, que há falhas, né, no material, um tipo de fissura, rachadura, enfim, né, por exemplo, uma solda, né, então vai haver vibração desses defeitos, né? Então, o pessoal usa isso aí para detectar falhas em objetos sólidos, tá? Isso aí pode ser parede, pode ser tijolo, pode ser... Enfim, aqui geralmente isso é utilizado em metais, tá? Em soldas, etc. A gente também pode usar transdutores acústicos de ultrassom aí para detectar nível, né, de fluidos. Então, essa é uma outra opção, né? A gente tem um transmissor e um receptor, então essa onda sonora vai bater no fundo e vai voltar, né? Vai bater no fluido, vai voltar, e assim por diante, né? Então, é onda mecânica. E a ideia principal é que a gente consiga medir, né, qual é a distância. Isso também pode ser aplicado dentro, né, do fluido também. Então, existem várias formas de perceber, né, quando isso está, digamos assim, cheio ou não, né? E a ideia principal é que a gente consiga, através desse tipo de transdutor, identificar o nível, tá? Então, é uma das aplicações. A gente vai ter, né, mudando agora um pouco, né, de princípio, né, falar um pouco do princípio potenciométrico, né. Então, o princípio potenciométrico, né, a gente geralmente trabalha com potenciômetros de rosca, né. Então, a ideia geralmente é medir posições, né, posição de uma engrenagem, posição de algo que mecanicamente seja flexível, né. Então, a ideia principal é que a gente aplica um resistor variável, né, e geralmente ele é de rosca, né? Como a gente está acostumado a ver os potenciômetros, né? Então, de acordo com a variação da resistência, se ele está, né, ligado a uma fonte, né, de energia, e aí ele acaba variando a resistência e variando a tensão elétrica na saída. Então, a gente pode pensar que essa é um tipo de sensor que obrigatoriamente ele tem que ser usado com uma fonte de tensão, né? Ou seja, ele é obrigado a ser energizado, né? Então, que é um pouco diferente de alguns dos outros princípios que a gente falou, né? Então, a gente vem falando aqui nessa aula. Então, a principal é que, nos casos potenciométricos, a gente pode realizar alguns tipos de acoplamentos, né? Acoplamentos de polias, aplicação de correias, né? E para poder identificar a posição daquele potenciômetro, né? Então, a ideia principal é que a gente pode usar esse tipo, por exemplo, né, de sensor para controlar volume, intensidade, né, de luz e assim por diante, velocidade de motores, né? Então, a gente já falou disso em algumas outras disciplinas, como controladores, né? Controlar através de um potenciômetro. Mas a ideia principal é essa, né? Então, a gente mostra aqui que tem uma série de artefatos que ajudam, né, a identificar através. E aqui um exemplo clássico, né, digamos assim, é os bancos dos nossos automóveis. Então, nossos automóveis vão saber, né, digitalmente, né, qual é a posição do assento, para frente ou para trás, mais alto ou mais baixo, né, para trás ou para frente. E alguns assentos mais novos, se não me engano, também tem controle de temperatura, né. Então, tu pode controlar potenciometricamente qual é a temperatura aqui do encosto do teu banco, do assento do teu banco, né. E esses sensores são bem simples, né, de se trabalhar, né, e eles trabalham basicamente com acoplamentos mecânicos, né, fazem rodar seus núcleos ali e variar a resistência elétrica. E, por consequência, variar a tensão elétrica na saída do circuito. A gente vai falar um pouquinho também do princípio extensiométrico. Então, o extensômetro do tipo Stern Gauge, né, eles basicamente varia também a resistência elétrica de acordo com a flexão e a torção
né, e a tensão mecânica que é aplicada sobre um condutor. Então, né, ele é como se fosse um adesivo metálico, né, e esse adesivo metálico ele é, digamos, colado em uma superfície, né, ou soldado numa superfície, e aí toda e qualquer, digamos, variação de pressão faz com que varie, né, um pouco o comprimento desse resistor e essa mínima variação do comprimento do resistor já altera um pouco, né, a resistência e essa tensão essa variação de ohms na resistência aqui vai causar uma diferença de tensão, mesmo que mínima às vezes, né, mas a gente possui amplificadores para aumentar esse ganho de tensão aqui, multiplicar esse ganho, né, essa variação de resistência, que vai se tornar uma variação de tensão no circuito de divisor de tensão, geralmente, ou numa ponte de Weston, e a gente vai acabar tendo que amplificar essa variação de tensão causada pelo esse tensor, tá? Então, esse tensômetro é um sensor bem sensível, né? Então, ele acaba variando, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Que o pessoal faz sempre mecanicamente, uma fragilização, né? Daquela estrutura para que seja de fácil flexão nessa estrutura. Geralmente isso é utilizado em células de carga e balanças, né? Então é um dos principais, mas também aqui em alguns casos bem para a área da computação, né? Esse tipo de sensor é usado para identificar flexões em teclados, por exemplo, né? O cara flexionou até a tecla, né? Vai haver uma variação de tensão aqui, né? E aí o controlador do teclado vai saber que aquela tecla foi pressionada. Então, são alguns exemplos. Aqui tem exemplos, né? Geralmente células de carga, aqui também célula de carga. Então, a ideia principal é medir força e peso, né? Geralmente isso. Mas também pode ser usado, como vocês viram, para outras coisas. Então, a ideia principal é que essa grade desse sensor, ela vai variar de tamanho, né? Seja no... E a gente pode medir também variações e flexões mais de um sentido, né? Reparem que aqui a gente só está no sentido, num único sentido, mas a gente poderia medir, colar o tensômetro nesse outro sentido e medir a tensão nesse outro sentido. Vai ter variação, né? E existem circuitos de condicionamento que identificam forças de diferentes formas, em diferentes sentidos, né? 2D ou 3D, de acordo com a estrutura. A gente pode também pensar em medir torque, então a gente vai ter que ter extensômetros colados a um eixo rotativo aqui, né? E aí a gente vai conseguir ver o quanto flexiona esse eixo, né? O quanto esse eixo vai. E aí esses string gauges aqui, né? Eles vão variar o comprimento da grade deles e aí a gente vai conseguir medir uma variação de resistência, né? Dentro desse. Então a gente acaba criando uma medição de torque, né? Reparem que, né? Em alguns casos eles criam circuitos já de ponte de Weston aqui com 4 samplosores, ou seja, 4 resistências, né, idênticas aqui. E aí aqui nós vamos ter a variação de tensão. Só que, obviamente, esse circuito resistivo ele tem que estar ligado a uma fonte externa, né? Ou seja, aqui tem que ter uma fonte de tensão, né, alimentando. E aqui a gente vai ter uma variação mínima, né, de acordo com a variação do tamanho da grade desses caras. Então, reparem que o circuito pode ser de uma ponte inteira ou de meia ponte, né? Então, a gente pode botar outros resistores e ter só 2 sensores. E reparem que as posições dos sensores podem ser distintas, né, no equipamento, pode ser num sentido ou no outro, né? Então, a ideia principal é que a gente consiga, através desses, né, consiga medir qual é o torque que está sendo realizado. Então, existem chaves, né, os torquímetros digitais. Então, vamos usar esse tipo de princípio aqui. Então, a ideia principal é que a gente consiga visualizar isso, tá? E também esse tipo de equipamento, né? Existem chaves mecânicas, né, de acoplamento aí que o pessoal usa em oficinas também, faz isso de forma analógica também, né? Mas a ideia principal é que a gente possa identificar qual é, né, o princípio que é utilizado, né? O princípio é o extensiométrico, né? E o strain gauge é um dos tipos de sensores mais utilizados para isso, tá? A ideia principal é que esses strain gauges eles também podem ser utilizados em determinados tipo de estruturas, né? Como eu falei, e a gente ter a noção de quando aquela massa foi acelerada, né? Então aqui eles botam uma forma de fazer um acelerômetro, né? Então colocam os triângulos na superfície, né? E botam uma massa. Então se tiver aceleração, né, para lá, a gente vai ter, né, uma variação da posição dessa massa no sentido oposto, né? Geralmente é isso, né? O que acontece com nossos veículos, né? A gente acelera e a gente
cola, né, nossa massa no banco, né, então no sentido oposto. Então acaba acontecendo algo do gênero, e essa flexão aqui, né, esse movimento que a aceleração vai causar em cima dessa força, né, em cima dessa massa aqui, vai ter uma força no sentido, né, esquerda-direita aqui, e isso vai fazer com que varie os valores das resistências aqui no string out, e a gente vai conseguir, através de uma ponte de Epstein, medir a variação de tensão, né? Então, esses string outs têm que ser alimentados com uma referência de tensão para que a gente consiga visualizar a variação de tensão em cima deles. Essa variação geralmente é na casa dos milivolts, tá, pessoal? Então, por isso ela precisa ser amplificada. A gente vai falar sobre depois desse circuito, né, de ponte de Weston aqui na saída, a gente tem que aplicar um amplificador operacional, né, nessa tensão de saída aqui, utilizando um amplificador diferencial, tá? Porque essa tensão aqui é de um ponto para o outro, há uma diferença de tensão. Uma tensão que passa por aqui, uma outra que passa por aqui, e a gente mede só a diferença, né? E essa diferença, como ela é mínima, ela tem que ser amplificada. Tá? Isso é geralmente o que acontece. Tá? Esse aqui é um dos principais circuitos utilizados, né, para sensores resistivos, né? A gente fala de mais de um, né, que varia a resistência elétrica, como o potenciômetro, como esse, e alguns outros ainda, né? Fotoresistência, assim por diante. A ideia principal é que a gente fale também, né, de outros usos, né? Então a gente pode pensar numa viga engastada, né? Você tem aqui uma massa, então se a gente colocar isso dentro, né, de uma balança, a gente pode criar uma cápsula com dimensão de peso, né? Força, coisa do gênero, e o que vai variar aqui, né, é a resistência elétrica. E por consequência a tensão, né? Se esses tensores estão alimentados, vai variar a tensão elétrica de acordo com as variações aqui, o deslocamento x de tempo. Então a ideia principal também é que a gente pode capturar vibrações, tá? Utilizando esse tipo de sensores também, tá? Então, em alguns casos eles são usados para detectar variações. Então, alguns casos são para aceleração, né? E a ideia principal do acelerómetro também é identificar vibrações, transmissibilidade de vibrações, né, entre determinados meios, e assim por diante. Então, a ideia principal é essa, né, e esses transdutores são usados dessa forma. Então, a gente vai falar também de outros princípios, né, o termorresistivo, então a gente aquece determinado material, né, e esse material varia a sua resistência, né. Então, de acordo com a temperatura, a resistência varia. Isso também é identificado em resistores, em diodos, em vários tipos de elementos passivos, né, de eletrônica analógica. Então, existem alguns outros sensores que são mais precisos e adequados para esse tipo de experimentos. Então, o PT100, que é um sensor linear, né? A gente tem alguns outros, como o NI100 também, tem, né, transistores que também fazem esse tipo de variação. Nem todos são lineares, né? Então, alguns não são lineares, tem uma curva de comportamento exponencial ou logarítmica. Então, a gente vai acabar vendo e falando um pouquinho deles. Existem outros tipos de transitores termos resistivos, né? Então, tem o FTD, né? O Resistance Temperature Detectors, ou seja, a gente detecta a temperatura de acordo com a variação da resistência. Tem vários formatos, né? Então, geralmente eles são de platina, né? Como são os PT100, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho desses caras também. E tem os NTC, assim, etc. Tem vários outros tipos, né? Então a gente tem termistores, esses termistores podem ser de vidro, pode ser de epóxi, né, de gota, pode ser somente de superfície, quando a gente quer medir a temperatura na determinada superfície, ou pode ser de disco sem encapsulamento, né, onde a gente vai identificar, né, o calor conduzido, né, a temperatura vai variar e vai variar essa resistência aqui, né, quando não há encapsulamento. Então a ideia principal é que, né, a gente pode ter uma ideia de temperatura com sensores bem simples, tá? Esses sensores são bem simples, geralmente eles são baratos também. Nem sempre eles têm uma excelente precisão, mas alguns deles são lineares e são muito eficientes para quando a gente usa aquele tipo de circuito ali de ponte de Weston. Então, a gente tem também o termopar, né? A gente tem dois materiais, de acordo com a temperatura, fazem com que a gente tenha uma diferença entre eles, né? Uma diferença potencial. E aí a ideia principal é que a gente consegue acabar medindo a tensão, a variação de tensão elétrica entre, né,
o metal A e o metal B, que no caso é o metal 1 e o metal 2, e isso faz com que a gente tenha uma variação da tensão elétrica aqui. Então, a ideia principal é que o termopar também pode ser usado, né? O calor vai causar essa variação, e a gente vai poder medir qual é a temperatura aproximada de acordo com a curva de regressão. Esses termopares geralmente não são lineares, né? E eles são utilizados porque eles aguentam uma grande variação de temperatura, geralmente, né? Então, a gente consegue fazer sensores aí que meçam aí 300, 500, 1000 até 3000 graus Celsius, né? Então, isso é muito interessante. Em alguns casos é a forma mais adequada de, mesmo que tenha um comportamento bem distinto do convencional, né? Como seja curvas lineares ou exponenciais. Então, essa tensão elétrica vai variar bastante aí no caso. Bom, agora chegando à parte de curiosidades da nossa aula, né? As curiosidades são relacionadas aos nossos sensores naturais. Então, nós, como seres humanos, né, a gente tem o nosso sistema neuronal, responsável pelo nosso sistema sensorial, né? Ou seja, a forma dos neurônios, a gente recebe estímulos elétricos nos nossos neurônios e a gente consegue identificar, né, determinadas cores, né, como a visão, como a nossa audição, o tato, o paladar e os nossos sistema olfativo. Então, no caso, os cheiros, né? Então, a gente consegue distinguir diversas coisas, né? Então, a ideia principal é que o nosso córtex cerebral ele tem várias áreas, né? Então, áreas do cérebro que são destinadas à parte primária motora, né? Parte pré-motora, também tem um campo visual, tem, né, todo esse lado que faz a área gustativa, né, como a gente falou, né? Então, a área motora da fala também é uma grande área. Então, a gente fala da área auditiva primária, né? Anterior e posterior, né? E fala também da associação da audição à parte visual primária também, né? A parte visual de associação. Então, a gente tem, né, uma série de áreas cerebrais que são diretamente ligadas ao nosso sistema, né, de sensorial, né? Não só motor, mas também sensorial. Então, a ideia principal é que o nosso cérebro, né, em grande parte, ele é preservado por nossos dedos e lábios, né? Então, a gente acaba, muita gente nem sabe, né? Até então não sabia disso, né? Relacionado à nossa parte de tato, né? Em alguns dos nossos principais sentidos como ser humano. Então, reparando, né? Pensando no nosso cérebro como, né, uma área disponível para fazer as conexões, né? Assim, repare que grande parte do nosso cérebro, se a gente fosse relacionar, né, o tamanho, né, do espaço utilizado por cérebro, a gente tem um grande espaço utilizado por tato, né, e um grande espaço utilizado para os lábios, na parte motora da fala e dos lábios, né, o movimento da parte motora dos lábios. Então, reparem que essa seria mais ou menos a imagem, né, de como é. Então, reparem que também a gente tem um sistema auditivo um pouco maior do que o normal, né, mas o que nos chama bastante atenção são as mãos e os lábios mesmo. O córtex cerebral, né, reparem, né, que ele é dividido numa parte motora e numa parte sensorial. Então, reparem que na parte motora, né, a gente tem um grande espaço destinado, né, às mãos, ao tato, né, e a vocalização e os lábios, né, essa parte da salivação e dos lábios, né. E aqui, pelo outro lado, pelo lado sensorial, a gente tem um grande sensores, né, na parte dos lábios e inferiores e superiores e também da língua, né? A língua é nossos grandes sensores aí, né? Por causa da gustação. Então, a gente também tem alguns sensores relacionados ao tato. Então, reparem que ele também é uma área do cérebro bem relacionada, bem grande, né? E a gente também tem a parte, como a gente falou ali, né? Da língua e tal. E a gente tem também a parte dos ouvidos, né? Então, a ideia principal e que a área sensorial do nosso cérebro está relacionada a isso. Então, reparem que, né, as divisões do cérebro são nesses dois sentidos, a parte motora e a parte sensorial. Bom, a nossa visão, né, para quem não sabe, né, então a gente tem algumas limitações visuais, né, então a gente não enxerga quase nada, né, dos comprimentos de onda do ultravioleta e também não enxerga nada nos comprimentos de onda do infravermelho, né? Então, essas áreas aqui a gente
passa a não enxergar. A partir daí, no espectro visível, né, as cores do arco-íris aqui. Então, a gente tem, né, no azul entrando por verde, entrando por amarelo, saindo por laranja, indo por vermelho, né, mais ou menos nesse sentido. E aqui são as intensidades com que a gente enxerga melhor. Então, determinados tons, né, de azul aqui, a gente tem alguma perda, determinados tons de vermelho a gente começa a ter perdas, e a gente, né, enxerga melhor os verdes. Então, a natureza fez isso para a gente, porque provavelmente a gente morava num ambiente de natureza, um ambiente selvagem. Então, nossos olhos foram treinados para enxergar melhor os verdes, os amarelos, provavelmente, né? E não tanto, né, as demais cores. Então, a ideia principal é que, né, essa nossa capacidade visual, ela vai diminuindo, né, ao longo do passar dos anos. Então, a gente vai perdendo, né, assim como todos os demais sensores. A gente vai perdendo a audição, perdendo parte da visão também. Então, isso é comum. Então, aqui a gente vai falar da audição. A audição também, nosso principal sensor é a membrana do tímpano, né, que faz vibrar determinados ossos de dentro, né, do ouvido, e aí esses ossos transmitem aqui para o sistema neuronal, né, o sistema neuronal consegue receber esses impulsos, né, e criar a nosso, digamos, processamento de som, né, neuronal, né, mas... E aí a gente se limita a escutar sons de 20 a 20 kHz. Então isso aqui seria um ouvido perfeito, né, um ouvido jovem também, né? Então muitas pessoas, né, com o passar dos anos vão perdendo essa amplitude aqui de audição. Tá, isso é comum. Acredito que eu já tenha perdido parte dessa amplitude e alguns de vocês também. Então a gente vai perdendo, né, essa capacidade. E a ideia principal é que a gente trabalhe, né, com alguns dos nossos sensores em casos de sensores acústicos em frequências não audíveis, né, para não atrapalhar, né, para não fazer barulho para a gente, pelo menos nós, seres humanos, né, mas em alguns casos, algumas frequências são audíveis por outros animais, né, que têm um ouvido diferente do nosso. Então, a ideia principal é que a gente consiga fazer alguns testes até, né? Então, quando a gente faz um teste de audiometria lá no médico, então o médico consegue medir qual é a qualidade do teu ouvido, quais as intensidades que tu escuta, né? E isso vai, infelizmente, vai perdendo ao longo do tempo, né? Porque geralmente as pessoas mais velhas acabam, às vezes, necessitando de aparelho auditivo, né? Então, isso é comum. A gente tem essas limitações, né? E aí a nossa membrana do tímpano, ela tem, né, uma área de 50 a 90 milímetros quadrados, né, de área circular. Ela tem 0,1 milímetros de espessura, então ela faz um deslocamento, né, de 10 a menos 8 milímetros, ou seja, ela faz um deslocamento mínimo, né? E alguns deslocamentos maiores, no caso aqui, já causam desconforto. Então, e muito mais que isso pode causar o rompimento da membrana. Então a gente tem que tentar, né, em locais onde há muito barulho, muito ruído, evitar, né, e proteger a nossa membrana para que a gente não tenha perda auditiva. Então aqui a ideia principal é que a gente, né, tem uma resposta de frequência, né, de 50 a 17 kHz quando a gente é novo, né, e isso aqui vai diminuindo, tá, pessoal? Então, como eu falei, os ouvidos, né, de crianças vão ser sempre melhores que os nossos, e quanto mais velho a gente vai ficando, pior fica. Então, acaba acontecendo dessa forma. Então, alguns dos microfones que a gente usa, assim, atualmente, eles são capazes de medir, né, deslocamentos de 10 a menos 7 milímetros. Então, reparem que até alguns microfones são piores, né, do que os nossos ouvidos, né. Então, isso acontece, tá, pessoal? Então, nossos sensores naturais, eles são muito bons, né, em alguns casos. Acho que no caso da visão, eu não sei ainda, né, no caso da visão, que eu não sei se os sensores das nossas câmeras digitais já são melhores que os nossos olhos, né. Antigamente não eram, né, a gente tinha a visão cerca de 1000 vezes melhor, né, por, por área, né, por centímetro quadrado, ou milímetro quadrado, se não me engano, quando comparado com as lentes de um CMOS, né, que faz a coleta desse via câmera digital. Então, o que acaba acontecendo, né? Os nossos sensores humanos e naturais são muito bons, mas a gente tem esse problema de que eles vão depreciando ao longo do tempo.
Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? A ideia principal é que a gente tenha esse formulário de presença vai ficar aberto em uma semana e vocês vão poder assistir essa aula até uma semana que ela vai ser gravada e disponibilizada. Além disso, a gente vai falar sobre os sistemas de medição, está previsto aqui, em uma aula que também vai ser postada na sequência.